amiga. Mais um, hein? Pode Mais Pretas. No ar. Nosso 7º episódio do Pode Mais Pretas. E a gente tava onde? Vocês não sabem. Vou até mostrar. Expo Favela Innovation. E vocês sabem o que é isso? É ser ancestral. Ó a mãozinha das meninas, ó. Nossa mão aqui, ó, com urucum. Isso. E um tempero e uma tintura que a gente teve o prazer de experimentar num local fantástico. Que é a oportunidade de conhecer no Expo Favela. Olha só, gente. Se vocês ainda não foram, perderam. Porque quando vocês forem ver esse episódio, já acabou. Mas é maravilhoso. Você está no lugar onde as potências, né? As potências da favela são reconhecidas, né? E, gente, vocês sabem o quê? Que 90% das pessoas que vivem em favelas no Brasil são negros. Então, significa que a Expo Favela é uma oportunidade de potencialidades negras. Claro que para empreendedores também. Foi fantástico, não foi, amiga? Foi maravilhoso. A gente conheceu várias potencialidades negras, vários empreendedores. E hoje a gente está trazendo aqui também sobre ancestralidade, como a gente aprendeu lá. E eu vou fazer a apresentação dela agora. Fantástico. Um livro. Um livro dessa mulher maravilhosa. Hoje a gente vai estar trazendo agora uma mulher, né? No Pode Mais Pretas. Uma mulher que carrega no corpo e na mente o encontro entre a ciência e a ancestralidade e resistência. Ela é enfermeira, professora da Universidade do Estado da Bahia, doutora em Educação e Contemporaneidade e pós-doutora na África do Sul, com experiências, né, em países africanos como Moçambique, Eswatini, Namíbia, Botsuana e Zimbábue. Falei o nome. Mas não tem nada não, agora já pode. É uma intelectual que conecta e transborda fronteiras. Ela é coordenadora do coletivo Afrocentrar Saúde, que propõe novas formas de pensar o cuidado a partir da epistemologias africanas e diaspórica. Ela também é coordenadora do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, um espaço onde a tecnologia e cultura negra se entrelaçam para criar novas narrativas e futuros possíveis. Criadora do Afrojogos, usa o jogo e a ludicidade como ferramentas de ensino, resistência, valorização da identidade negra. Ela é uma das presenças que iluminam o caminho e desafiam o status quo. Uma mulher preta que faz da universidade um território de resistência. Hoje, ela nos convida a pensar como a ancestralidade pode ser uma forma de produzir conhecimento, curar, transformar o mundo. Então, vem pra cá, Suiane Costa. Meu Deus, foi um livro mesmo, viu? Ai, que prazer. Bem-vinda. Obrigada. Vou deixar aqui nossa convidada. Que maravilha, viu? Adorei, eu ficava aqui vibrando. Maravilhosa que ela é. Menina. Então, Suiane, antes da gente conversar, que é o nosso objetivo aqui, a gente vai trazer uma lembrancinha que a gente traz sempre. Vou ganhar presente? Vai ganhar presente, um presentinho, né? Que representa o Pode Mais Pretas. Ou você ia ficar sem caneca? Eu já tava aqui, poxa, eu não tenho uma caneca. Adorei. Pode abrir, porque você já vai usar. Isso. Obrigada. Que linda, que linda. E tem uma dincra que te representa, né? Pelo menos a gente entende que sim. Sim. Então, o adinkra que eu fiquei muito na cabeça foi o Sankofa, porque você sempre mostra pra gente a questão do voltar para aprender, né, sobre aprender e fazer um futuro melhor. Só que aí eu fiquei pensando, né? Tá muito entregue. Então eu trouxe algo que representa
também a questão do nosso Afrocentrar Saúde, do Afrocentrar Saúde. E tem uma mensagem do Adinkra, que representa a Suiane Costa. Foi estudado, viu? Não é de qualquer jeito, estudado. Não. E eu vou dizer a você por que foi estudado. A gente trabalha com camisas, não sei se Cátia já falou. Já vi as camisas. Né? Então, nossas camisas, ela tem um estudo por trás e de um Adinkra que a gente entende que representa aquela pessoa, Sim. aquela história, né? E quando os convidados chegam, a gente traz esse Adinkra para a caneca, para que você também se identifique. Sim. Porque, na verdade, a nossa história tem Adinkra, né? Uhum. E esse Bezé Sacá é justamente a história do Pó de Umas Pretas, né? Que a gente criou até um acróstico. Que é o PURA, que é poder, união, riqueza e abundância. Maravilha. E aí, a gente queria que você lesse o seu Adinkra, né? O significado que a gente colocou. Essa que tá aqui embaixo, né? É. Já pode ler? Pode. Assim como o Ubuntu ensina, eu sou porque nós somos, esse Adinkra simboliza que sua trajetória ecoa a sabedoria ancestral de que as potencialidades individuais florescem, principalmente e quando está enraizado no compromisso com o coletivo. Nossa, mais minha cara impossível. Tá vendo? Muito obrigada. Eu nem sei por que pareceu tanto. A gente fala muito sobre, né, esse compromisso com o coletivo. E aí a gente não poderia deixar de falar sobre esse Adinkra, né, te representando dessa forma. Obrigada, eu amei. Maravilha. Então vamos lá? Vamos aqui, nós estamos. Vamos começar aqui. Nossa primeira pergunta. A gente vai contextualizar alguns textos, né? Antes de fazer a pergunta, a gente vai estar contextualizando para depois entrar com a pergunta, tá certo? Então vamos lá. Antes de títulos e conquistas, existe uma mulher, né? Que teve uma vida que foi representada através de resistência e pertencimento. Quando a sua história se mistura, né, com essa história de cuidar do afrocentrar, de cuidar desse coletivo, né, que está hoje mudando a essência do cuidar para um cuidar afrocentrado, onde a mente, o corpo e a espiritualidade, eles não podem se separar, né? Eles são inseparáveis. Como é que a gente, Suiane, consegue, numa situação hoje que a gente se encontra, fazer com que as pessoas comecem a ter um olhar afrocentrado para a saúde, fazendo com esquecer um pouco daquele espelho colonial que tanto a gente vive e passa a enxergar a saúde de uma forma ou de um espelho ancestral, de um espelho ancestral. Como é que a gente consegue hoje, nos dias de hoje, trabalhar essa... Eu acredito que não seja fácil, mas está em suas mãos agora. Fácil não é, né? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês. É uma honra, um prazer de poder contribuir com essa conversa, esse debate. E dizer que é preciso que a saúde ela assuma muitas questões que são colocadas para debaixo do tapete, né? Acho que a primeira delas é pensar de que nós não somos o mesmo ser humano, todo mundo, apesar de sermos todos da mesma raça humana, né? Nós temos diferenças, particularidades, necessidades. E a formação em saúde, do modo que ela é pensada e executada, ela ainda olha para as pessoas a partir desse lugar universal, desse sujeito universal do cuidado. Então, eu formo todas as pessoas para cuidarem desse ser universal. E esse ser universal, ele é sempre branco, cis, heteronormativo e sem deficiências. Então, é isso que a gente forma dentro da universidade, para cuidar desse tipo de sujeito, mas ele não representa toda a diversidade humana, né? E, muito pelo contrário, se a gente for olhar as estatísticas, o sujeito branco ele é minoria no Brasil, ele é minoria no mundo. Então, a gente está formando pessoas para cuidar de alguém que não representa a maioria.
Então, acho que a primeira coisa que as universidades precisariam fazer é assumir isso, de que elas precisam olhar para a diversidade e a pluralidade das pessoas, em vários âmbitos, seja territoriais, biológicos, culturais, espirituais, né? Então, é preciso que as pessoas partam deste lugar. Eu preciso formar um profissional de saúde para olhar para todos esses aspectos que compõem o sujeito. E aí vai desde as suas necessidades e especificidades até as suas variabilidade genética, variabilidade cultural e assim por diante. Acho que esse é o primeiro e mais difícil movimento que as universidades precisam fazer. E é interessante você colocar isso, porque assim, tudo no mundo hoje existe um olhar específico, né? Então, mas aos poucos, diante de várias lutas, conversas, trocas, ele vai mudando um pouquinho. Mas, pelo menos, eu sinto que na área de saúde é uma resistência maior. Uhum. E o interessante, ou desinteressante, ou o absurdo disso, é que existiu, sim, um estudo que utilizava os nossos corpos para poder estudar, e esse estudo ele transforma tudo que é estudado para uma variância branca. Uhum. É interessante eu falar isso, porque eu fui estudar nutrição. Logo quando eu passei, na época era vestibular, tá, gente? Logo quando eu passei no vestibular, eu passei para nutrição na UFBA, e na primeira aula, a primeira teve uma imensa greve. Aí, quando eu fui para a primeira aula, foi de anatomia, eu me bati com um corpo, claro que era um corpo preto, negro, mas era um corpo conhecido, porque era justamente da Baluquinha da minha rua. Olha que Uau. felicidade. Uhum. A partir daí eu desisti. Né? Eu vi que não era para mim, eu não tinha a natureza da ciência, vamos dizer assim, né? Mas e existiu essa correlação também. Os corpos que ficam soltos por aí, sempre existe uma grande maioria de que são os corpos negros, e eles são trabalhados de uma forma que não ajuda a gente a ser conhecido, a ser entendido as nossas doenças mais específicas, apesar da gente entender que não existe. Não, eu estava até conversando com Kátia esses dias, fiz assim, Kátia, não, porque a anemia falciforme é uma anemia que tem mais na raça negra, né? Prevalece. Kátia, não é bem assim. Não é bem assim, porque a gente já estudou lá no Afro. Não, você falou que era doença de uma doença que era de pessoas da raça negra. Isso, não era negativo. Não é bem assim. Mas às vezes as nossas descobertas elas demoram. Pessoas morrem, né, porque não teve o tempo necessário para se descobrir a doença antes. Isso que quando você está em sua sala de aula, que você leva para seus alunos, como é que você consegue equilibrar isso para que eles saiam de lá com uma perspectiva de visão diferenciada dessa situação que foi exposta aqui? Sim. Acho que é preciso que a gente contamine a nossa sala de aula com uma pedagogia que é implicada, assim. Implicada em vários âmbitos, assim, implicada nas questões de afeto, né? Nas questões relacionais, e também apresentar para esses estudantes literaturas, autores, pesquisadores, mestres de saberes que a universidade jamais apresentará, né? Porque não é interessante para a universidade mostrar que existe ciência para além da universidade, que existe saberes de cura para além da universidade, né? De que ela não é a única detentora de saber do mundo. Então, eu acho que a gente precisa contaminar e empolgar os estudantes neste caminho, assim. E de começar a questionar o modus operandi das coisas. Então, se a gente tem a doença falciforme, que é uma doença mais prevalente na população negra, e como é que essas pessoas são cuidadas no Sistema Único de Saúde? A gente tem o racismo na porta de entrada, que são as emergências, que fazem com que essas pessoas que sentem dores absurdas não sejam
bem acolhidos na emergência, né? Porque elas são vistas como dependentes químicas, tá viciada na droga, não é tão dor assim porque o negro é forte, ele aguenta a dor, então a dor dela não deve ser tão grande assim. Então é preciso que a gente traga todo esse debate para dentro da sala de aula para que as pessoas percebam que dizer eu cuido de todo mundo igual porque eu não vejo cor, isso é um grande problema. A gente precisa ver a cor das pessoas porque a cor diz dessas pessoas, diz do seu lugar social, diz da sua probabilidade de doenças, diz do seu acesso ou não acesso ao serviço de saúde, alimentação, né? Diz sobre a cultura e a religião desse sujeito, o território que ela vem. Então, é preciso que a gente assuma que a gente tem sim que ver a cor do outro, que a gente tem sim que produzir uma formação em saúde mais afetuosa, mais respeitosa e mais plural. Acho que é necessário incomodar os estudantes para que eles vejam que o que é dado para eles como verdade absoluta é só um recorte da verdade. A verdade é muito maior do que isso, do que a universidade. Gente, perfeito, adorei. Forte, mas innecessário. E super necessário. E por falar sobre essa questão, toda essa discussão acadêmica, né? E a gente vê que teve o colonialismo muito presente também nesses estudos, né? Como é que quais foram as matrizes africanas, né? Os autores africanos que mais te inspiraram para que você mudasse essa perspectiva, mudasse até o seu modo, né, de ensinar, seu modo de pensar dentro, né, tanto da aula quanto também para os profissionais de saúde? Eu sou uma garota negra que vim do interior para estudar em Salvador. Então, como todas acho que as meninas da minha geração, a grande maioria, aquelas que não nasceram numa família que era militante, né? Elas nasceram e foram sendo formadas num momento de negar que o racismo existia, ou de tentar se embranquecer para poder se adequar e tentar vencer, né? Nunca, enfim, a gente tem histórias que são muito iguais nesse sentido, né? E, para mim, um momento que eu acho que foi uma virada de chave foi quando eu virei professora da universidade e eu me dei conta de que eu era uma das poucas que me via como uma mulher negra e que os estudantes olhavam esperando uma referência de mim. Então, como ser uma referência se eu continuar me embranquecendo? Como ser uma referência de libertação se eu mesma ainda sou colonizada? Então, eu acho que a minha entrada na universidade enquanto docente, ela foi uma virada de chave para eu buscar uma outra docência, uma outra Suiane, outras possibilidades de produzir ciência. Então, eu comecei... E aí, eu acho que o que é mais próximo, assim, o mais acessível são as literaturas feministas negras, né? Então foi por aí que eu comecei a ler. Eu fui ler Bell Hooks, eu fui ler Angela Davis, né? Eu fui por aí, mas depois isso não foi suficiente, assim, né? O feminismo negro não dá conta daquilo que eu acho que tem que ser o guia para minha vida ou para a formação em saúde. E aí eu fui começar a ler sobre afrocentricidade, eu fui começar a ler sobre outras questões, fui buscar autores africanos para isso. Então eu acho que o caminho, para mim, o meu fortalecimento foi quando eu encontrei o paradigma da afrocentricidade para tentar pensar como era ser profissional de saúde, como era construir uma comunidade forte, como é que a gente pode, então, produzir ciência e afeto, que são, para mim, duas coisas que precisam dar juntas. Então, acho que esse é o meu caminho resumido. E como é que começou o Afrocentrar Saúde? O Coletivo Afrocentrar Saúde é o meu... Acho que é a minha mola de vida, assim. Ele extrapola a universidade. É aquela coisa que te dá trabalho, que te vai, mas é a sua cachaça. Você tá ali, vivendo, se divertindo e se autoproduzindo no caminho, né? Então, o Afrocentrar Saúde surge... Né? Exatamente. É uma retroalimentação, né? Eu alimento o Afrocentrar e ele me retroalimenta. Quando a gente estava no momento da pandemia, que a gente precisou ficar em casa recolhido, lá em 2020. É tempo do ócio, né? Que é necessário para pensar, para refletir. A gente tinha o privilégio de poder estar em casa naquele momento, né? Da universidade ter suspendido as aulas. E aí a ideia foi do tipo, como é que eu posso trazer para a universidade essa militância que já me compõe, os saberes que eu tenho, compartilhar com os meus estudantes? Naquele momento, a universidade ela abriu uma exceção para que os professores pudessem ofertar disciplinas fora da grade curricular, porque a gente estava em casa. Eu falei, agora é o meu momento. Então, é também saber que o povo preto é esse povo da mandinga, né? Da ginga, de aproveitar as fissuras do momento, as oportunidades. Aí eu falei, então, é por aqui que eu vou. Aí eu ofertei uma disciplina, que era o debate étnico-racial na formação em saúde, que é uma disciplina que nunca tinha sido ofertada no Departamento de Saúde. Então, eu sou formada na universidade, sou formada na UNEB e hoje em dia sou docente da casa. Eu formei
há 20 anos atrás, e nesses 20 anos essa disciplina nunca tinha sido ofertada. Esse debate nunca tinha sido feito. Então eu falei, é por aqui que eu vou. Aí eu primeiro ofertei essa disciplina, aí quando a primeira turma concluiu, que os feedbacks foram super positivos, eu falei, então, gente, queria convidar vocês, porque se alguém tem interesse de colar comigo e criar um coletivo e etc. E assim, Luane e Alisson foram os 2 alunos que se dispuseram, e a gente começou a Afrocentrar no iniciozinho de 2021, com 2 alunos e eu. E a gente termina o ano de 2025 com 65 pessoas dentro desse coletivo, né? Então, eu acho que produzir, construir e continuar fomentando o Afrocentrar significa que é possível criar um espaço de aquilombamento para a gente produzir uma consciência negra positiva sobre a gente, de um modo coletivo, e também produzir ciência negra para dar conta da saúde da nossa população negra. Então, acho que o Afrocentrar é esse caminho. Que é uma saúde frágil, tanto físico, que a gente diz que o negro, né, que o povo negro é forte quando sofrer, a gente vê mães negras sofrendo no momento do parto, né? Mas assim, é um povo frágil, é um povo físico e psicologicamente, vamos dizer assim, frágil por tudo que toda a sua história e toda a sua, mas ao mesmo tempo precisa ser forte para poder enfrentar o dia a dia. Exatamente. Eu nem sei dizer É uma balança muito difícil de equilibrar. Isso, exatamente. É um desequilíbrio, né? Porque quando a gente não está bem, a gente quer recuar, mas no caso não. A gente não tem o direito. Seguir em frente. Exatamente. É bem interessante. Eu vou fazer uma pergunta que não está no script. Pergunte. Você já pensou em patrocínio para o Afrocentrar Saúde? Não, nunca pensei, porque todas as ações do Afrocentrar Saúde, elas são desenvolvidas quando a gente consegue disputar editais e ganhar editais públicos, né? Então, a gente consegue fazer por aí. Então, tanto os editais internos da universidade, quanto editais externos, né, do Ministério da Saúde, etc. Então, a gente faz por aí, ou então a gente faz de desembolso próprio, junta todo mundo coletivamente, etc. Apoio, empresas, clínicas, hospitais que pudessem apoiar esse para ele crescer. Sim, eu tenho muito esperança. Eu tenho muito receio dos patrocínios, porque muda o contexto. Porque a gente dá uma coisa porque a gente quer outra em troca. Exatamente. E aí o Afrocentrar é esse lugar que precisa de liberdade para existir, inclusive liberdade da própria universidade. Assim, a gente acaba sendo um núcleo dentro da universidade com bastante autonomia. E aí, se a gente pensar na afrocentricidade, um dos parâmetros da afrocentricidade é que a gente tem autonomia e agência. A gente só vai conseguir ter autonomia e agência se a gente puder se autossustentar, se autogerir, se autodenominar, né? Enfim, então, acho que quanto mais livres a gente estiver, mais potência a gente vai ter. Mais poder. Perfeito. Porque o poder fica concentrado naquele que manda. Né? Se ninguém está mandando, quem está mandando sou eu. Sim. Somos nós. Né? Então, é a gente que tem que definir. Perfeito. Quero mais patrocínio, não. Os caminhos são diferentes. Mas é muito aprendizado, viu? Tá vendo porque eu só fico falando? É muito aprendizado. Porque, assim, as pessoas que não são da área de saúde devem ter pensado assim, meu Deus, imagine, vai uma doutora, enfermeira, falar de saúde. Vocês vão ficar falando de quê? De doença, de remédio. Não. E não sabe a grandeza que é você tirar o foco da doença e cuidar do entorno. Né? Exatamente. É fantástico, assim. A integração de tem uma frase de Caterine que ela aprendeu aí no Afrocentrar Saúde. É de Maribani. Que todo podcast episódio. eu falo. Que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. E de vários âmbitos, né? Essa frase é muito genial, porque dá conta de muita coisa. Se a gente for pensar na nossa cultura propriamente dita, estar imerso cada vez mais na nossa negritude fortalece a nossa saúde mental, a nossa psique, né? Nosso auto-amor e etc. E se a gente for pensar na nossa cultura em termos práticos de saúde mesmo, quanto mais fortalecido a gente esteja, menos cortisol, menos, né? Hormônios de estresse. Então, a gente, de todos os modos, a gente vai se fortalecendo com a nossa cultura. É uma frase profunda, né? É incrível. Todo episódio ela fala.
E aí, quando eu comecei a perceber que todas as vezes ela falava, eu comecei a parar para refletir. pensar o quão profundo é essa frase e quão profundo é a sua fala quando você diz assim, eu continuava colonizada. Né? E a gente não percebe. Não percebe. Porque a gente está no meio, né? E a gente não percebe essa colonização, né? Sim. Quando a gente continua alisando o cabelo, quando a gente... É diferente de você escolher alisar o cabelo. Sim. Não, eu escolho alisar, mas eu uso meu black. Eu escolho usar o black, é diferente. Mas quando eu só acho bonito o cabelo quando tiver alisado, né? Como exemplo, tá, gente? Como um exemplo. Não estou dizendo que ninguém pode usar cabelo alisado, não. Estou dando um exemplo que a gente precisa sentir bem, né? Descolonizada, quando a gente entende que eu sou bonita, tanto quando eu aliso meu cabelo, quando eu estou com meu cabelo natural. É perceber quando as escolhas têm a ver com auto-ódio, né? Isso, exatamente. Opa, mais profundo ainda. E a gente nem percebe também que a gente... Porque, na verdade, eu já tive esse auto-ódio. Eu não aceitava meu cabelo. Você me lembrou uma coisa agora. Eu não aceitava meu cabelo, reclamava com minha mãe para ir para meu cabelo. E meu cabelo sempre foi o mais crespo e o mais vazio, né? Porque o 4C é o mais fininho, que não faz nada, é o mais que mais enrola, que não cresce. Eu reclamava com minha mãe na hora de pentear, porque o cabelo de minha irmã já era um cacho mais soltinho, né? Então, assim, e a gente não sabe que é auto-ódio. A gente não identifica isso. Eita, que você hoje tá que tá. A gente não identifica essa situação de que o que eu estou praticando é um ódio contra mim, contra mim mesmo. Exatamente. É uma negação. Na hora a gente não percebe, né? São jovens. Eu acho que hoje as crianças são bem mais soltas em relação a isso. A gente teve aqui no mês passado, não foi, Cátia? Crianças. As nossas crianças. Afro Kids. Pode Mais Preta Kids, foi maravilhoso. Foi. A identidade delas, como elas se comportavam, a felicidade de estar vestindo roupas afros também. Foi incrível. Foi se aceitando naturalmente, assim, sabe? Foi muito quando bom. No meu tempo já não era assim. No de minha filha ainda não era. E minha filha tem só 22 anos. Sim. Né? Então ainda não era tão comum todo preto tá de cabelo crespo. Tá com blecão. Uma coisa que aconteceu... Tirando 1970. Sim. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança foi o seguinte, que sempre tinha desfile de escola. Aí teve uma vez que foi tinha que ter... era os africanos. Aí me colocou como africana. Aí eu fiquei revoltada. Como assim? Aí minha mãe lembra disso até hoje. Ela fala comigo. Que é branca, porque bichinha. eu ficava triste. Eu falei assim, aí essa questão do auto-ódio, gente, como é que pode a gente... eu me sentia tão excluída, né? Do isso meio. Mesmo. E ainda faz uma coisa dessa? E isso aí eu falava assim, não quero, não vou. E fiquei muito triste, mas eu fui, né? Mas foi uma questão de auto-ódio, né? Sim. E como a gente não percebe que isso é um adoecimento coletivo, que isso é uma patologia. Porque se uma pessoa branca, uma pessoa asiática dissesse pra gente que ela tem ódio dela mesma, que ela não quer ser ela, a gente ia dizer que essa pessoa tem alguma coisa, tá errado. Mas quando a gente negro, a gente não quer ser a gente tá vivendo um mundo onde isso é normalizado. E naturalizado. Então é preciso ver que isso também é uma patologia. É um processo de menticídio que vai fazendo com que a gente não queira ser pertencente à nossa raça. E a gente vê isso cada vez... hoje eu acredito que... Não sei se é encoberto, né? Mas eu acho que hoje pelo menos eu encontro com mais pessoas que têm essa aceitação e sabe do seu poder e sabe da sua história e quer se empoderar a partir disso, do que ao contrário. Mas a gente também já se bateu, né, amiga? Com pessoas que não admirava pessoas negras, achava as pessoas negras preguiçosas, que essa pessoa era a que fazia a diferença. Então, e a gente olha e fica só pensando, meu Deus... Como assim, né? Como assim? Mas a gente também não sabe que foi o que a gente acabou entrando. O que a pessoa passou. O que é que ela passou para estar com essa mente, como vocês falaram aqui, mente-se, que
que situação Ocorreu. que ocorreu para ela chegar a esse nível de rejeição, né? Porque hoje eu não me rejeito mais, já tem algum tempo. Mas ela ainda está nesse processo. Então, é o fato da gente continuar acolhendo, porque as coisas não podem ser exatamente iguais, Sim. porque cada indivíduo é um Sim. indivíduo, né? Neuza Santos fala, né, no livro dela, Tornar-se Negro, disso, né? Como a gente produz esse ideal de ego branco, como a gente o tempo inteiro é ensinado a desejar tudo que é, Isso. né, relacionado ao branco. Seja nas características físicas, aí a gente vai alisar cabelo, a gente vai se relacionar com gente branca para ter filho claro. Enfim, a gente vai namorar branco, vai ouvir música de branco, vai ler livro de branco. A gente vai se embranquecendo ao longo do tempo. E por mais que nos ensinem a desejar esse ideal branco, a gente nunca vai virar um branco. A gente vai ser sempre uma pessoa preta nessa sociedade. E isso vai causar um sofrimento psíquico nesse sujeito. Então, esse sujeito vai deprimir, processo de ansiedade, de automutilação, né? Enfim, então, a gente vive numa sociedade que quer nos matar. Não importa o meio. Seja pela saúde fragilizada, de hipertensão, de diabetes, de doença falciforme não cuidada, de obesidade ou de desnutrição, seja pelas questões psíquicas, né? Enfim, o importante é que a gente morra. E por quê? E é outra coisa também que Kate sempre fala. E eu aprendi um bocado com ela. Ela sempre está falando que algum livro também que ela leu com vocês, tá? Que é sobre o conviver, o viver em comunidade, né? E como isso também é saudável. É um processo de cura. É um processo Pronto, melhor ainda. É um processo de cura. Então, assim, e as pessoas, elas se isolam. Né? Ou então, quando se juntam, não é da melhor forma. Não é para o seu crescimento, né? Ou para o crescimento daquele da comunidade. É brinquedo não, mas tem jeito, viu, gente? Tem jeito. Por isso que estamos aqui, juntas e fortes e lindas. Por isso que tem o Pode Mais Pretas, por isso que tem o Afrocentra Saúde. Exatamente. Comunidades virtuais. Vários lugares que vão produzindo potência, né? Exatamente. O Expo Favela. O Expo Favela, que a gente participou. É isso. Vamos pro próximo? Próximo, né? Já falou um bocado e a gente está na terceira pergunta. A gente só está na terceira pergunta, gente, pessoas. Vamos lá. Sabemos, né, que a ciência, ela veio das mãos das pessoas pretas, das pessoas de África, e que a tecnologia, ela não é uma ciência neutra, né? Por isso, reafricanizar o digital é um ato de resistência e pertencimento. A educação é ponte onde a ancestralidade e o conhecimento encontram-se, né, para reinventar o futuro. Então, qual é a nossa pergunta, né? Como podemos criar essa ponte entre a ancestralidade e as outras ciências? A gente até começou a conversar sobre isso, né? Respeitando a legitimidade de cada uma e, a partir dessa integração, construir um futuro para a educação em saúde de forma contracolonial, né? Nas universidades públicas. E, acrescentando essa pergunta, você pode explicar para a gente o que é a diferença, né, entre o decolonial e o contracolonial. E aproveita e bota o DEL. O DEL colonial aí nesse meio. O que é DEL? Nem sei o que é Eu DEL. não sei, não. Eu vi decolonial, vi DEL colonial e vi contracolonial. Se não tem o DEL... É muita frase. É muita informação. Exatamente. Eu acho que nem tudo que é ancestral tem que estar na universidade. Eu discordo completamente disso. Porque a universidade, ela capta, copta e rouba e se apropria e vende depois pra gente como se fosse embranquecido, né? Como se branco fosse. Como se branco fosse. Então eu não acho que tudo tem que estar lá. A gente tem nossas ciências e foi as nossas ciências e nossos saberes que nos deixou vivos até então. Perfeito. Então eu acho que a gente tem muitas coisas que não precisam estar na academia, que devem ser, na verdade, resguardadas, resgatadas e passadas de geração em geração entre o povo preto. Sem escrever? Aí depende da tecnologia, né? A gente não pode esquecer que a escrita também foi criada no continente africano.
Para não achar que a gente é um povo... A gente é um povo da oralidade, mas a gente também é um povo da escrita. Então, a gente tem tecnologias diversas para a gente poder resgatar isso e passar para as próximas gerações. Seja de um modo analógico, seja de um modo digital, seja na oralidade. Não importa o meio, né? A gente tem sabedoria para isso. E dentro da universidade, aquilo que eu acho que a universidade precisaria dar conta é trazer esses outros tantos autores negros que discutem, que pesquisam saúde para dentro da universidade. Então, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, a maior universidade estadual que a gente tem aqui na Bahia. É uma universidade que eminentemente é de estudantes negros e mulheres. Como é que a gente não vai trazer uma literatura que dê conta dessas pessoas? A gente tem a maioria de pessoas negras sendo atendidas no SUS. Como é que a gente não vai trazer uma literatura que dê conta desta maioria que é atendida no Sistema Único de Saúde? Então, eu acho que é esse movimento que a universidade precisa saber. Tá? Ela não precisa dar conta das benzeções que tem no terreiro. Ela não precisa dar conta da folha que Dona Maria, na rua, prescreve para fazer um banho de assento. Vira um remédio. Isso. E aí o povo preto não tem mais acesso. Porque vira caro, vira mercadoria, vira capitalismo. Mas eu acho que a universidade precisa assumir o seu lugar de pluralidade epistemológica. São vários autores, então são várias potências, são várias possibilidades. Então, eu acho que é ser honesto nesse sentido. Não dá para você ter uma matriz curricular de um curso de nutrição, de enfermagem, medicina, 100% de autores brancos. A branquitude tem o seu lugar de fala, tem o seu lugar de olhar o mundo. Então, é preciso que a gente tenha essa diversidade para formar as pessoas. Exato. E eu fiquei pensando assim da questão da oralidade também, para a gente lembrar sobre essa questão de oralidade referente ao colonialismo, que eles tiraram, né, durante o período escravocrata, as várias formas de comunicação. Então, foi através da oralidade que teve essa importância, né, essa mensagem, né? Isso, mas que muito antes já tinham as outras formas de tecnologia e de saber, né? Isso é muito importante. É tão boa essa conversa, sabe, Suiane, que a gente poderia ficar aqui um tempo. Porque a gente está aqui dentro de um script, mas ela foge, né? Ela foge para a gente buscar outras informações. Aí eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Eu esqueci de fazer as diferenças. Diferença, isso. A decolonialidade, ela é uma ciência, ela é uma teoria, desculpa. Ela é uma teoria que se propõe a pensar um processo de desfazer a colonialidade, né? De pensar, olha, a colonialidade trouxe esse ponto aqui de perda de poder, perda de ciência, mas existe um saber dos povos do Sul, etc, etc. Mas a decolonialidade, ela foi... O seu grande lastro teórico são de homens brancos. Mesmo que sejam do Sul global, mas eles continuam sendo homens brancos, né? Que pensam essa teoria e etc. Então, onde estão os povos indígenas, onde estão os povos negros, né? Os africanos e etc. A partir desse lugar. E aí, tem uma frase de Onyeruke Onyema, né? Que é uma grande escritora nigeriana, que ela vai falar, foi num podcast, alguma coisa que ela estava dando de entrevista, e ela vai falar que a gente não tem que falar só de decolonialidade, porque nem tudo na vida foi colonizado. Exatamente. A gente tem uma vida antes da colonização. A gente tem coisas de potência. Então, o que a gente já tinha antes? Se a gente vai olhar para trás, que é o Sankofa, a gente vai olhar que nem sempre a gente foi um sujeito de escravizado, colonizado. Não. Então, se a gente tem história antes, a gente não tem que só decolonizar. A gente tem que resgatar, a gente tem que produzir potência, a gente tem que resgatar esse passado e atualizá-lo, né? Nessa contemporaneidade que a gente vive. A gente tem que resgatar os nossos valores civilizatórios, os nossos próprios modos de pensar economia, comunicação, saúde, etc. Então, a gente já foi um povo forte, potente, e consciência e sociedade. Então, é fazer esse resgate. E aí entra o debate da contracolonialidade que Nego Bispo traz, né? O mestre quilombola, né, que já fez a passagem, e ele vai dizer isso, assim, eu não fui colonizado. Se eu não fui colonizado, eu não tenho que descolonizar nada. Eu tenho que, né? Até porque ele fala, se eu desfizer uma roupa, a pessoa vai lá de novo, fica com marca e pode refazer essa roupa. Então eu preciso
trazer, pensar os lugares a partir das minhas potências. Inclusive, ele fala, vamos falar da gente ganhando, porque falar da gente perdendo, todo mundo já tá falando, né? Exatamente isso. Por causa de gente falando das nossas marcas, aqui a gente tá tudo lisinho. Começando do zero. Tudo contracolonial, meu filho. E aí, pra gente pensar na gente a partir dos nossos próprios valores, no Afrocentrar a gente escolhe o paradigma da afrocentricidade, que é uma teoria produzida ali na década de 80 pelo professor Molefi Ketchachante, mas que, obviamente, não é o... Ele fala que ele não criou do nada, ele sistematizou algo que já existe nas comunidades negras, pretas, africanas, da diáspora do continente, né? Que é o nosso modo de pensar, não, eu sou um agente, eu tenho autonomia, eu tenho poder, eu tenho sociabilidade, eu tenho minha comunidade. Então, a gente pode fazer por nós mesmos, nos autodeterminarmos, nos organizarmos e produzirmos, né? Então, é essa a grande diferença, assim. Então, bora, gente. Todo mundo contra o colonialismo. Contra colonialismo. Aprendam. Mas é fantástico. É porque tá impressionada, né, amiga? Tô querendo ir pro Afrocentrar. Eu sou economista. A gente tem comunicador, tem administrador. Pronto, então vai eu e minha filha. Tem pedagoga. A minha filha é da UNEB também. Ela faz psicologia. Então, já tá lá. Eu falei. De psicologia da UNEB. E ela não tem aula dia de quarta. Ela tá convocada. Eu já disse a ela, você vá. Mas assim, é um ambiente que a gente tem que estar. Um ambiente de crescimento, um ambiente de conhecer nosso histórico, um ambiente de você sentir orgulho de quem você é, de quem os seus ancestrais foram, né? Esse é o lugar de você entender. Porque o povo fica dizendo, a história do Brasil não foi contada a partir dos nossos olhos. Então, gente, aqui, ó, nesta cadeirinha do Pode Mais Preto, a história do Brasil vai ser contada sob nossa perspectiva. Exatamente. Né? E diferente do modo que as pessoas acreditam que seja. E querem. Perfeito. E querem que seja. E querem que seja, porque é importante a gente enxergar as coisas a partir da nossa visão, que é o que a gente vem falando sempre aqui no Pode Mais Preto, que é um lugar que a pessoa vem contar a sua história. E não ser contada como normalmente alguém quer, né? Sempre ter... esses dias eu até escrevi, sempre tem um atravessador querendo contar as histórias da gente. Então, as histórias da gente, quem tem que contar é a gente, da forma que a gente entende que ela foi construída da melhor forma. Sim. Porque existe uma melhor forma de ser contada as nossas histórias, né? Existe a nossa visão, a nossa grandiosidade, a nossa potência, a nossa potencialidade. Sim. Por trás de tudo. Se só o caçador ficar contando a história, a gente nunca vai saber como é que o leão botou ele pra correr. Pois Exatamente. E assim... Fica se achando potente, só ele, mas fale. E assim, a gente fica pensando também lá no Afrocentrar Saúde, que eu sou membro do Afrocentrar Saúde também. Orgulho que você nem sabe. Acho que primeiro é o Afrocentrar, o orgulho, depois eu Pode Mais Preto. Na ordem de chegada, tudo bem. Tudo. Então, assim, o que a gente pensa sobre isso, né? Dentro do Afrocentrar Saúde, Eli, a gente constrói esse cuidado, esse amor, esse carinho, felicidade e conhecimento. Então, tipo assim, é tudo junto. Então, assim, quando a gente está no Afrocentrar, a gente aprende uma coisa que tiraram da gente, que é o estado de você estar feliz, o estado de você rir, o estado de você brincar. Então, assim... Em coletividade. Em coletividade, que o que contam pra gente é só tristeza, coisas ruins sobre o povo preto, e a gente desconstrói, a gente contracoloniza isso, né, dessa forma. Então, estar no Afrocentrar, tipo, eu fico assim super feliz de estar lá, de estar presente, de ir, né? Eu falei, até amanhã vai ter um evento que eu não vou poder participar, que vou ter que me dividir em duas. Mas assim, no terreiro. Então, assim, é uma forma da gente se transformar e se amar, né? E ter afeto, sabe? Então, é maravilhoso. Bom, a gente já falou muito de saúde. Vamos falar de joguinho, Bora. ludicidade. Eu quero entender essa parte também. Então, eu quero entender como é que um jogo pode ser uma ferramenta poderosa de resistência, ensino
e afirmação de identidade negra Sim. dentro da educação e também dentro da tecnologia. Sim. Em 2018, eu fui convidada pela professora Lin Alves, que se aposentou da UNEB, para coordenar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Comunidades Virtuais. Então, ele já é um centro que pertencia à universidade, que desenvolvia tecnologias diversas para processos educacionais. Com a minha chegada no Comunidades Virtuais, eu modifico um pouco o objeto de trabalho. Primeiro, porque eu sou da saúde, então a gente tinha que produzir jogos e tecnologias que conversassem com a saúde. E segundo, que com esse meu olhar do debate étnico-racial, não dava para a gente só fazer jogos por fazer jogos. Perfeito. O jogo ele pode ser uma tecnologia muito bem utilizada para mediar processos de educação e saúde com a comunidade. Então, se eu vou usar o jogo para fazer isso, ele não pode ser qualquer jogo. Porque lembra, né? A gente vive numa cidade preta, num território preto, o SUS é preto. Então, esse jogo tem que conversar com este público. E aí surgem os afrojogos. Esse termo não foi eu que inventei, foi uma galera lá de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os desenvolvedores pretos que lá desenvolvem também afrojogos. O que eu fiz foi pensar esses afrojogos dentro da saúde. Então, o que é um afrojogo? É um jogo que tem na sua narrativa ou na sua jogabilidade, na sua mecânica, aspectos afro-referenciados. Aspectos da cultura negra, aspectos estéticos da cultura negra, mas também podem ser relacionais, podem ser, enfim, qualquer informação que venha do nosso berço civilizatório e não do berço civilizatório branco. Pensando que jogo ele é uma grande mídia que dá muito dinheiro, né? Uhum. A indústria dos jogos, todos os anos, é mais lucrativa do que a indústria da música e a indústria da cinema, ou seja, a indústria do jogo não é pouca coisa, e essa é a indústria extremamente branca. Então, é uma indústria que reproduz na sua diversão, um racismo recreativo. Então, se a gente está lá com o preto no jogo é sempre o bandido, o preto no jogo é o que tem que ser assassinado, o preto no jogo é aquele que assalta. Ou que é só um coadjuvante que não tem papel importante, né? Ou é uma mulher negra extremamente estereotipada, sexualizada. Então, como é que eu posso fazer educação em saúde usando um jogo que tenha todos esses aspectos? Não é possível. A gente vai estar violentando o sujeito que eu quero que aprenda sobre hipertensão. Então, não fazia sentido. Então, eu começo a fazer com que esse grupo de pesquisa comece a pensar o desenvolvimento de jogos que tenham, claro, uma base para conversar sobre saúde, mas que bebam dessa representatividade negra, né? Então, os afrojogos surgiram a partir daí. E nesse centro, eu já vou chamar de Sul. Não, pode falar de Sul. Adoro Sul. E nesse centro, a partir da sua chegada, já passou a ter mais participantes ou estudantes negros? Sim. Porque eu acredito que antes, ou até hoje ainda possa ser, a grande predominância seja ainda Sim. o público branco, né? Isso. Aonde eu vou, o povo preto vai atrás, né? Então eu não tenho como ficar rodeado de branco, porque isso me dá urticária. Tem que fazer o contrário. Vou contar uma história aqui. Não é engraçada, não, mas é pra gente perceber. Pra gente refletir. Pra gente refletir. Lá vou até te interromper, daqui a pouco você volta. Tá. Lá no Filter in Black, né, em São Paulo, agora, esse encontro de lideranças negras, aí um deles que estava lá no palco, ele virou e fez assim: quando eu estudava, eu era é muito bom estar aqui. Ele começou dizendo assim: é muito bom estar aqui, porque eu deixei de ser o cravo no beijinho. Sim. Ótima analogia. Eu gostei. Achei ótimo. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiz, meu Rapaz. Deus, eu sempre fui um cravo no beijinho. Sim, exatamente. Mas, e aí, quando você disse que essa situação, né, que ficar só rodeada de pessoas brancas intimida, né? E adoece. E adoece, e você não se fica à vontade. Parece mina sua potência. Exatamente, a sua energia. Por quê? Porque você precisa... É como se você não fosse tudo que você é. É um ambiente hostil, né? Ou então você tem que provar 2 vezes mais quando
que você também está ali com os mesmos valores, né? Eu e minhas amigas, a gente fala que a gente se aquilomba rápido. Que viu um preto, a gente junta logo para poder ganhar força, não vamos ficar mais forte. Que, inclusive, né, o Pode Mais Pretas, ele surgiu assim. Foi. Que a gente tava no evento, né, cravinhas, 2 cravinhas. O beijinho com mais cravo. Aí, a gente queria comprar o curso, né? Tinha o pós-curso. E a gente queria comprar. E aí eu peguei e saí caçando uma mulher preta, né? Ou um preto, para me aquilombar, para eu comprar o curso. Porque o curso, quando juntava, tinha casadinha. Sim. Aí eu procurei. Eu falei, oxe, aquela mulher ali alta, rapaz, aquele Black Power é maravilhoso. Lá que eu vou. É lá que eu vou. Aí saí correndo. Eu falei, moça, que eu não conhecia ele, né? Aí eu, moça, vamos comprar? Bora comprar junto. Aí ela, bora. E foi assim que surgiu o Pode Mais Preta. Ótimo. E aquilombamentos e mais aquilombamentos, né, amiga? Foi. Quando a gente percebe que juntos a gente é mais forte, tudo muda. Então, lá no Comunidades Virtuais foi assim, né? Cheguei em 2018 e aí eu fui trazendo pessoas pretas, né? E aí a gente consegue bolsa. E na hora de fazer a seleção das minhas bolsas, eu priorizo 100% os meus estudantes pretos. Então, eu não tenho nenhum bolsista que seja branco. Então, obviamente, todos esses lugares começam a ficar pretos. E a gente também tem um número de estudantes indígenas no Afrocentrar Saúde, né? Ou, desculpe, no Comunidades Virtuais. A gente tem 3 estudantes indígenas. Porque também são violentados dentro da universidade, são, né? Perderam suas terras. Exatamente. São desrespeitados, não conseguem ir com suas ornamentações, com suas pinturas no corpo, porque sofrem extremamente violência, né, dentro do nosso departamento. Então, todos os afrojogos que a gente já veio desenvolvendo até então tem a ver com este movimento. E que acaba juntando, né, o Comunidades Virtuais com o Afrocentrar Saúde. Porque a expertise de um com a expertise do outro, a gente juntou e fez os afrojogos. Perfeito. É bem legal isso. Lá no Sebrae, existe também esse movimento. Inclusive, a gente tem um quilombo Sebrae. Quem não sabia, agora vai descobrir. Quem não tá sabendo, que saiba. E é justamente a partir desse movimento das minhas amigas que começaram a trabalhar elas trabalham para o atendimento, começaram a trabalhar nos ambientes onde elas mostraram que ali era um lugar deles também, que o Sebrae passa a ser povoado por pessoas negras aqui em Salvador, principalmente. Né? Que era um ambiente tipo hostil, né? Aquele que a gente não tem coragem de passar porque a predominância é branca. Sim. Então, lá, e isso quebrou muito. Porque essa história, quando a gente vê um chegar, olha, esse aqui ele já está indo, eu já posso ir. Aí o outro vai, o outro vai, o outro vai. E esse movimento, ele é fantástico. Por isso que nenhum negro que cresce pode ficar só lá em cima. Ele tem que sempre levar. Ele tem que ser ponte. Tem. Eu sou porque nós somos. Né? Exatamente. Para poder esse movimento não é carregar como se fosse um peso nas costas, não. É acessar, orgulho, né? É dar acesso a outras pessoas. A oportunidade. A oportunidade, e isso faz diferença. O fato dessas minhas amigas, são amigas e mães, delas estarem lá no trabalho delas, trazendo e abrindo essas portas, foi um trabalho que... meu Deus, é um Sebrae antes, um Sebrae agora para o povo negro. Sim. Então, isso faz diferença. Aí, a partir daí, a gente já tem um projeto que é de diversidade, que a gente chama de Sebrae Plural, que são todos vários tipos vários tipos não, né? De marcadores, que a gente chama como marcadores, não sei nem se é correto, mas pessoas gordas, com deficiência, com mais idade, né? E por aí vai. E aí eles começam a acessar LGBTQIA+. Então, aí o público começa a enxergar que aquele espaço também é dele. E eu acho que é isso mesmo. Não tem outro caminho para a gente. Não tem. Vamos agora, né, para a próxima etapa.
etapa do nosso Pode Mais Pretas. Estamos chegando ao final, gente. Já. Então, ó, tanto conhecimento, né? A gente vai ter que voltar, né? Você vai ter que voltar para a temporada, sabe qual? Ciência e ancestralidade. É verdade. Só convidar que eu venho. Ciência ancestral. Maravilha. Então, o Pode Mais Pretas, ele surgiu, né, como a gente falou, dessa questão de a gente se aquilombar, né? E o Pode Mais Pretas é para imortalizar essas potencialidades, para imortalizar essas falas que transformam, né? E a partir disso, a gente quer fazer uma pergunta, o seguinte. O Pode Mais Preto, ele acredita na potência da fala preta como ferramenta de transformação. Na sua visão, Sui, como podemos popularizar esse pensamento acadêmico preto que deveria existir na sua profundidade? Para popularizar, eu acredito que a gente precisa sair... E através da oralidade? Sim, a gente precisa sair dos muros da universidade. Assim. Uma universidade fechada nela mesma não comunica com a comunidade que é, teoricamente, para quem ela deveria servir, né? E está no seu entorno, né? Exatamente. Então, a UNEB está ali, né? Alocada num território periférico, negro, um antigo quilombo. O quanto que essa universidade conversa com essa comunidade? E né? quanto não seria grandioso essa conversa? Exatamente. Então, a UNEB está lá, mas ela não está lá. Porque ela não faz esse vínculo com a comunidade. É como se fosse uma parte física mais separada, né, da comunidade. A gente já fez essa entrevista a pessoas passando na porta da universidade e a gente pergunta, você sabe o que faz aqui dentro? Não, Sim. A gente não sabe o que acontece aí dentro, né? Crianças que passam da comunidade que usam o NEB apenas como caminho mesmo, para cortar caminho para chegar na sua casa, para chegar no colégio, mas elas não... A UNEB não desenvolve ações para mostrar para essa comunidade que ali é o seu território. Né? Não faz esse vínculo. Então, eu acho que a universidade precisa sair dos seus muros, precisa conversar com a comunidade, precisa produzir ciência com a comunidade. Com a comunidade. Isso muda tudo. Muda mesmo. Imagina você desenvolver coisas, trabalhar dentro da universidade, as necessidades do seu entorno. Né? As necessidades identificadas pela comunidade. Poxa, isso eu acho que esse é o trabalho. Deveria ser. E assim como esse estudo, né, que a gente está pensando aqui agora, eu lembrei justamente da Expo Favela, que é você pegar esses empreendedores dentro da favela. Assim também a UNEB deveria fazer isso, né, de pegar essas pessoas para transformar o futuro delas, e eu tenho certeza que tem muita potencialidade no entorno ali do Cabula, né? Muita potencialidade, muitas ideias, só que às vezes não tem oportunidade. Sim. Gomadeira é muito bairro. E é um bairro predominantemente negro. Exatamente. Mas vou fazer uma pergunta péssima agora. Tá bom. Também não estava no script, não. Mas eu queria saber de você, quantos professores negros tem na UNEB? Na UNEB toda eu não sei. Eu posso falar do meu colegiado de enfermagem. No meu colegiado de enfermagem, somos 4 mulheres pretas dentro de um universo de quase 40. 10%. Menos de Porque ela é economista, né? 40, né? 40, 10%. É 10? De 40 é. Pronto. 10%. Então isso é muito pouco. Pouquíssimo. É pouquíssimo. Contando que essas 4 ou 5 mulheres pretas, elas são pretas fisicamente, mas nem quantas realmente fazem um trabalho de educação, de fortalecimento da comunidade negra? Aí deve ser bem pouco mesmo, né? Porque é a história do se encontrar, né? É muita coisa pra gente trabalhar. E é o que eu sempre falo no Afrocentral, assim, a gente não tem tempo para ficar mais na queixa. Isso daqui eu aprendi com ela. Não temos tempo para isso. O racismo existe, ok. E ele tá e aí. O que faremos para nos melhorar dentro dessa sociedade? A gente tem que conviver com esse processo, obviamente, lutar com ele e tentar, né, fazer com que isso diminua, mas enquanto ele existe, a gente não vai fazer nada, a gente vai manter a nossa vida orbitando em torno do racismo, se desgastando e adoecendo. Então, a Afrocentral também surge a partir desse lugar, criar um espaço para além do racismo. Viu que esse daí você vai botar, né? É fantástica essa fala, gente. Porque é verdade. Enquanto a gente está ali,
orbitando. Mas é o que eles querem. É muito cômodo. A gente gasta a nossa energia nisso e deixa de fazer por nós. Exato. Teve uma situação que aconteceu comigo que uma pessoa branca queria me convencer a dizer por que não precisar de cotas. Aí eu peguei, respirei, e outra, quando eu comecei a falar, ele não deixou falar. Aí eu falei, se você não respeita eu falar, então eu não vou te escutar. Eu simplesmente saí da conversa. Falei, não tenho paciência, querido, não tenho paciência. Aí eu peguei e saí da conversa, porque é uma forma também de nos adoecer, porque a gente tem que ficar se contestando, provando que precisa de uma coisa que eles sabem que aconteceu. Sim. Não, e entra em outro lugar. Então é porque ele não sabe, coitado. Então a gente tem que gastar nosso tempo para dar letramento racial para essas pessoas. Olha só. Não tem como. Eu ouvi esses dias lá no FIB, né, no Futuro in Black. O professor Hélio Santos. O professor, meu Deus. Macravilhoso. Meu Deus. Maravilhoso com lacre. Assim, a política de cotas, que ele diz assim, com apelido de cotas, eu esqueci o termo que ele usou. Política de ações afirmativas. De ações afirmativas, exatamente. Que é apelidado cotas. A política de ações afirmativas, que foram apelidadas de cota, foi a maior política de mudança que existiu no país. Né? Não teve outra. Porque tudo mudou. Tudo mudou. Quando você possibilitou o acesso. A partir que você deu acesso à educação. Que antes era limitada. Exatamente. Né? Então não venha, ele bem assim, não venha com seu radicalismo burro dizer que cota não é importante. Que essas ações afirmativas não são importantes. E ele fala de outra, agora eu não vou lembrar, mas ele disse assim, e a próxima fala alguma coisa relacionada ao empreendedorismo. Que é isso que faz o crescimento, que a gente não pode mais ficar dependendo de pessoas para nos empregar. Nós fomos criar o nosso emprego. Black Money. A Centricidade diz que é para a gente fazer. A gente cria o nosso negócio e a gente é quem emprega. Né? E a gente emprega negros. Então, a gente não pode ficar parado esperando e dizendo que não tem emprego. A gente tem que arregaçar as mangas e buscar uma alternativa para esse. O racismo está aí orbitando na falta de emprego, então eu venho para cá e vou criar o meu emprego. E é por isso a importância que a gente vem da CUFA, de Márcio Lima, gente, nessa presidência. É uma pessoa maravilhosa e ele faz assim, e uma frase que eu adorei ele falando: favela não é carência, é potência. E ele fala do empreendedorismo dentro da favela, do crescimento que tem ali dentro, das empresas que orbitam como dentro da comunidade. Dentro da comunidade e atendem aquela comunidade. Sim. Né? Então, tudo é possível quando a gente entende que... Aí você falou também do coletivo. Do coletivo. Do compromisso com o coletivo. E você falou do dinheiro, as finanças. Você falou alguma coisa relacionada à riqueza. E é quando a nossa riqueza, o nosso dinheiro, fica movimentando nossa economia. Sim. Você falou de economia. Dinheiro é poder, né? Exato. E quando ele roda na nossa mão, a partir da nossa mão, e a gente entende que esse modelo é o modelo de crescimento que a gente tem. Sim. A gente precisa dar valor ao Black Money. Sim. Né? Fazer com que esse movimento, o dinheiro que eu gasto para comprar numa loja de departamento, eu vou numa loja afrocentrada e compro uma roupa que vai ter o mesmo caimento, que eu vou estar usando. Eu estou ajudando um empreendedor. A comunidade. Estou fazendo crescer a comunidade. E não questionar, gente, preço. Se aquilo é aquele valor, veja o que é que tem por trás daquilo. Porque, às vezes, a gente chega numa loja de departamento e paga o que está escrito. Mas, quando a gente vai em qualquer outro lugar, principalmente do povo preto, a gente quer questionar, minimizar o trabalho que estava ali. Sim. Paga o valor que é pedido, porque ali tem trabalho, tem tempo, tem pensamento, tem
estudo. Sim, e muitas vezes a gente não enxerga por não saber ou porque as pessoas já apagaram isso da nossa memória, o quanto que a gente sempre conseguiu fazer esses movimentos de organização econômica, Perfeito. né? Mesmo quando a gente estava no caos. Então, quando a gente estava em plena escravidão, quando a gente era considerado nem o ser humano, a Pois gente é. se juntou, criou o que a gente chama de caixa, né? A gente trouxe esse saber africano, então a gente juntava dinheiro, cotizava para escolher quais pessoas seriam compradas comprar. alforrias naquele mês. Então, se a gente podia, mesmo quando a gente não tinha nem emprego, a gente tinha que já tava- conseguia a gente já se estava se organizar. organizando, né? O que isso vai nos ensinar é que a organização é sempre o ponto mais forte que a gente tem que investir, né? Pois é. A organização e Enxergar, coletividade. Enxergar o coletivo. Uhum. E aí a gente vê vários coletivos, vamos dizer assim. A gente tem lá a Boa Morte, né? Exatamente. Que na Nossa Senhora da Boa Morte, que é um coletivo de mulheres negras. A Sociedade A dos Sociedade Desvalidos. dos Sociedade... Desvalidos. SPC. Sociedade dos Desvalidos? Acho que sim. Ali no Pelourinho. Não lembro. Foi esse que a gente visitou. foi Eu do esqueci Guia, agora o do nome Guia dele. Negro. Eu acho que era dos que também Desvalidos. se fundamenta na mesma coisa, né? Uma organização preta que se junta para tomar Então, decisões. quando a quilombo. gente se organiza, O Quilombo Caonge. Caonge, Né, que a gente tem foi. sua própria moeda. Incrível. Exatamente. É incrível mesmo. incrível. Quem foi que te contou isso, mulher? Não, isso eu já sabia. Ah. Não vem com essa história, Eu pensei não. que foi, Não porque vem com eu essa falei história, do não. Quilombo Você Caonge. falou, mas eu já sabia. Afinal de contas, a minha essência é cachoeirana. Não vem com essa história, não. Sou lá, eu tenho raízes profundas ali Maravilhosa. naquele quilombo. Maravilha. Um grande quilombo do Grande Recôncavo quilombo. Baiano. Exatamente. Então, e quando a gente se organiza, é isso que tem que deixar claro. Sim. Quando a gente se organiza, faz diferença. E funciona, né? E funciona. Uhum. E funciona. A gente só precisa entender. Uhum. Agora, entender da melhor forma, né? Não, a gente já aprendeu se aqui, né, organiza. mulher? Não, tô falando meus, tudo, né? meus ouvintes já aprenderam aí. Que a gente precisa se organizar e trazer e puxar. É isso. Vai lá, vai, puxa. Vai, puxa, vai se organizando e puxa. Então, para a gente concluir. Já estamos Passou rápido. chegando ao final do nosso Pod Mais Pretas. Como podemos criar, inovar, avançar em ciência, em educação, em tecnologia, mantendo a ancestralidade como guia e o axé, vamos dizer assim, como energia. Como é que a gente vai fazer isso nesse mundo? Eu acho que, assim, eu sonho com o dia sabe? Os pretos baianos aqui, principalmente Salvador e o Recôncavo, assim, tomar conta de tudo. A gente vai invadir tudo. Tudo nosso, nada Tudo dele. nosso, nada dele, sabe? Porque não é possível. Cachoeira é uma cidade que eu acho que 90% do povo é preto. Exatamente. E tá todo mundo no morro. Uhum, Né? uhum. Então são pouco. Não, na verdade não é pouco, porque em Cachoeira ela é predominantemente negra. São Félix, Cachoeiras, Cruz das Almas, Santo Amaro. Gente, é onde tem cultura, é onde tem o axé, né? Uhum. A gente tem que fazer isso mudar. Né? Sim. Tem que fazer. Eu acho que é possível quando a gente conhece quem a gente é. Porque quando eu conheço quem eu sou, né? E aí a frase clássica, né? Se eu conheço quem eu fui, quem eu era, o que fizeram de mim e o que é que eu posso voltar a ser. Acho que saber essas coisas nos direciona em qualquer área que a gente tenha, né? Esteja. Porque se eu fosse ser economista, nutricionista, administradora, no turismo, uma professora, na educação básica, enfim. Se eu consigo saber quem eu era enquanto povo, o que é que fizeram de mim e o que é que eu posso voltar a ser, acho que isso vai direcionar qualquer coisa, inclusive a produção de ciência, né? Uma ciência que é implicada, no meu caso, para melhorar a saúde da população negra. Então, esse é o compromisso maior. E esse compromisso maior não vem de um caindo do céu, assim, de um modo embranquecido. Ela vem de uma construção comunitária e essa própria construção comunitária avança para produzir uma ciência, né? Então, acho que é isso.
Eu fico aqui emocionada, gente. Mas é verdade. Ai. Porque se hoje você está em uma situação porque foi o histórico de que deixaram você também teve uma situação antes do que foi deixado. Exatamente. Exatamente. Muito Então, olha antes. pro agora, olha pro Pro que a gente era, para poder guiar a gente agora. E uma... Exatamente. Puro Sankofa. E foi uma das coisas que tentaram fazer, né? Tirar todo o nosso conhecimento da nossa cultura, tanto a questão também num período escravocrata, né? Pegavam até as suas próprias famílias e separavam. Então, até a sua existência, até o seu modo de afeto, de cuidado, você era retirado ali para você não ter nada. E para enfraquecimento. Sim, então, o conhecimento é super potente e ancestral. Você está nesse conhecimento de saber o que vem antes, de saber como é que você nasceu, como é que você viveu, quem são seus povos. A gente aqui na diáspora, a gente não sabe nem de onde a gente veio, se a gente é de Benin, se a gente veio do Togo, de Gana. De Gana, não sabe. Entendi. Então, isso enfraquece a comunidade. Isso foi estratégico para destruir, para dominação, né? Porque a gente fala sempre no Afrocentral, né, que memória é tecnologia de sobrevivência. É tecnologia de cuidado. Se a gente perde a memória, a gente está completamente vagando por aí. Exato. Então, pensando na área da saúde, se eu... hoje de manhã, né, eu fui tomar café e aí a moça estava me perguntando, olha, minha filha está ficando gripada muitas vezes, a médica me falou que ela está com imunidade baixa. O que eu dou para ela? Aí, né, na mesma hora, eu conversando com meu marido, tipo, é porque a gente perdeu a memória de cuidado. Porque se a gente tivesse memória de cuidado, ela sabia que plantas ela tem que pegar, que fruta ela tem que misturar, que raiz ela tem que usar. Perdeu mesmo. Então, se a gente perdeu essa memória, a gente deposita num comprimido a nossa saúde. E não todas essas potências de tecnologia que a gente tem na natureza. A gente é um povo da natureza, a gente é um povo da terra. Então, isso precisa ser retornado para que a gente possa ter autonomia na produção de cuidado. Perfeito. Exatamente. Eu não vou falar mais nada. Eu só vou te perguntar agora, que o nosso tempo também já está acabou. Mas a gente tem um bate-bola. Agora é um bate-bola. Sempre quis participar de um bate-bola. Então vamos aqui, ó. Vamos. Ai, deixa eu... Aqui, vou ficar para mim e para você, exatamente, né? Porque o nosso bate-bola é com base na sua existência. Isso. Personalizado. Não é qualquer um, não. Será que dá para fazer só com uma palavra? Uma palavra. Tudo eu só tenho que responder com a palavra? Bate-bola. Ok. Força aí. Vamos lá. Primeiro do bate-bola, hein? Um saber ancestral que te guia. Comunidade. Um livro que te atravessou. Ai, gente, difícil. Eu sou a mulher dos livros. Tem muitos, né, amiga? É o espírito da intimidade. De Sambo Somé. Todo dia eu faço. Tá vendo? Vamos lá. Uma palavra que define ciência. Preta. Afeto. Olha, tá conseguindo. Um som que te conecta com a ancestralidade. Som. Mas pode ser música. O tambor. Uma mulher preta. Não, um momento. Um momento de cura na sua trajetória. Quando eu queria o Afrocentral Saúde. Que legal. Uma mulher preta que te inspira. Dona Tânia, minha mãe. Um jogo da vida que te ensinou mais do que qualquer teoria. Virar professora na universidade. Axé pra você é? Potência. Se você fosse um Afrojogos, seu poder seria... Ai, de teletransporte. Eu sou e me teletransportar. Ai, gente. Eu sei, mas pena que acabou. Gente, olha... Só falta você se despedir dos nossos espectadores e dos nossos seguidores. E acabou. E ainda tem uma última mensagem, né, para ela falar.
do sonho. Ah, é verdade. Que sonho. O seu Aqui, ó. sonho. Qual sonho, né, que você pensa, né, sobre tudo, todo esse conhecimento que você tem? Qual o seu maior sonho, assim? A gente fala muito de ancestralidade, né? Mas ser um ancestral é alguém que já não está mais aqui, mas que a gente venera, a gente cultua, a gente se orienta por ele, a gente tem ele na memória, ele nos retroalimenta, né? Enfim, ancestral é esse sujeito que está com a gente, mesmo quando já fez a passagem. Eu acho que o meu sonho é que tudo que eu venho fazendo pelo povo preto, de que eu consiga minimamente ser lembrada, servir de guia, servir de inspiração para as futuras gerações na área da saúde ou de pessoas pretas que pensam a comunidade como seu grande lugar de existência, né? Então, espero que eu esteja fazendo um bom trabalho, honrando os meus ancestrais e que eu consiga honrar as novas gerações que estão vindo. Já é, em vida. Poxa, adorei. Parabéns. E termina mais um Pode Mais Pretas. Acompanhem, assistam. Suiane Costa com a gente. Só potência, minha filha. Vocês não podem perder. Gente, enfermeiro, doutor, médico, não, todo mundo, arquiteto, dentista, engenheiro, qualquer pessoa precisa, todos vocês precisam assistir esse episódio. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. É isso. Fica com a gente, amiga. Bora. Ai, obrigada, Sui. Foi maravilhoso. Eu adorei também, gente. Você tem que voltar, porque tem muita... E eu sou Eu avisei. A gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada.